nós estamos cada vez mais fazendo com que a nossa vida seja uma vida agradável. O fato simples, de podermos sair às ruas e não sermos xingados por absolutamente ninguém, sermos simplesmente ser respeitados naquilo que somos, naquilo que fazemos, já é uma característica importante, já é algo que a gente precisa comemorar nesse plano terreno. Mas seguramente, se não é assim que acontece ainda, nós temos que trabalhar muito nesse sentido. E nesse trajeto, que a gente possa olhar e ver o ser que ainda estamos tentando ser. O ser que está latente dentro de nós, mas não conseguiu desenvolver todas as potencialidades que poderia. Porque, afinal de contas, é preciso caminhar. E nesse caminhar, nesse novo caminhar, a vida segue na sua mais completa tranquilidade. Porque, afinal de contas, estamos nos candidatando a sermos outras pessoas. Se você ainda tem na sua casa, principalmente na sua casa, no ambiente do lar, alguém que você não teve ainda a coragem e a competência de pedir perdão ou perdoá-lo, vá de encontro a ele. Repito, vá de encontro a ele. Abrace-o. Peça perdão e que você consiga conversar num patamar diferente, num estágio diferente, numa situação completamente diferente daquela que vocês vivenciaram anteriormente. Faça isso. E principalmente, procure mostrar para outra pessoa da importância desse gesto. Porque isso dá equilíbrio. Isso faz com que a nossa vida possa ter um significado muito melhor, muito mais tranquilo. Andando nessa estrada, ao qual fomos colocados para aprendermos algo, para que a gente possa sair dessa situação que até então a gente não conseguia poder fazer de forma muito tranquila. O perdão é de fato uma terapia de amor, uma terapia que faz com que a gente possa rever os nossos conceitos e preconceitos, poder, num olhar, perceber a importância do gesto de abraçar, de poder entender as razões e, sobretudo, fazer com que aquele irmão também não se sinta um ser diferente nesse plano em que a gente caminha. Se você puder compreender essas razões, se você puder fazer com que esse gesto seja algo importantíssimo na sua vida, você compreendeu o recado. E é esse recado que nós precisamos deixar permanentemente colocado nesse plano terreno, durante a nossa passagem por aqui. Seguramente nós vamos ter a oportunidade de poder voltar tantas quantas vezes forem necessárias. E esse voltar, não mesmo nessa capa que nós ocupamos hoje, mas numa outra capa, um outro formato, homem, mulher, não importa, branco, preto, amarelo, índio, ou qualquer outra nacionalidade, mas nós vamos voltar porque a estrada está pronta para que possamos caminhar. Com problemas, seguramente com algumas coisas que precisam ser revistas, mas com uma característica maior, que é desse ser de luz que eu sou, que você é, caminhar com um olhar diferente, numa situação diferente. Quando a gente fala em perdão, a espiritualidade nos mostra uma situação muito característica. O perdão, na verdade, funciona assim. O gesto que tem de perdoar, faz com que uma energia poderosíssima se acerque de você e vá sendo encaminhada gradativamente de encontro àquela pessoa que você teve uma desavença muito grande. Então, olha que interessante. A energia trabalhada é uma energia limpíssima e que vai de encontro àquela pessoa que você deixou de gostar por algum tempo, mas que certamente você a ama,
E aí, você vai perceber que essa pessoa, se ela estiver desequilibrada, ela vai se acalmando e vai recebendo essas emanações e vai tendo, ou pelo menos tendo uma chance de ter um comportamento diferente. Quando a gente fala do perdão, o perdão é preciso ser encarado da seguinte forma: você perdoa alguém, e esse perdoar alguém ajuda no equilíbrio dessa pessoa. E esse equilíbrio faz com que a vida dela possa ter uma dinâmica diferente. Uma pessoa equilibrada não faz mal para ninguém. Uma pessoa equilibrada vai estar preocupada principalmente com o bem-estar dela e dos outros, diferentemente de quando a gente está brigando com alguém. Então, a importância do perdão é exatamente nesse sentido. Perdoe, porque assim você vai poder construir uma realidade diferente. Jesus Cristo, quando se dirigia aos apóstolos, ele dizia assim: vós sois deuses. E o que ele quis dizer com essa palavra, vós sois deuses? Ele quis dizer que dentro de nós existe uma centelha divina de amor, de caridade, de perdão, de benevolência, de compreensão e de tantas outras características. Então, é preciso que cada um de nós compreenda tudo isso, para na compreensão nós podermos praticar o Deus que existe dentro de cada um de nós. Esse Deus que não discrimina ninguém. Esse Deus que na verdade acolhe todo mundo, não importa de onde veio nem para onde vai. Esse Deus que faz com que de repente sejamos muito parecidos uns com os outros, em pensamentos, palavras e ações. E o gesto que cada um deve ter, principalmente olhando no exemplo de Jesus, é preciso que a gente acolha todos esses irmãos. Quando Jesus, nas suas caminhadas, falava sobre o perdão, era preciso que as pessoas pudessem olhar para o perdão que ele pregava, fazendo a parte de cada um, ou seja, perdoando, recebendo de volta esse irmão, acolhendo esse irmão que de repente se desgarrou dele, mas principalmente fazendo com que o relacionamento dessas duas pessoas ou de outras pessoas envolvidas esteja num patamar muito melhor do que até então estivera. Esse tema é preciso que a gente desenvolva dentro da nossa casa. Não adianta nada sairmos de casa e praticarmos o perdão com aquele que está fora da nossa casa, quando as maiores dificuldades que nós encontramos está dentro da nossa casa. Com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com o sobrinho, com o tio, com a sogra, com o sogro, com tantas outras pessoas que fazem parte desse universo. Que a gente exerça esse perdão, principalmente fazendo aquilo que compete a cada um de nós, com calma, com tranquilidade. Que a gente estabeleça outros níveis de relacionamento. Que a gente procure cada vez mais praticar esse gesto de bondade, que é seguramente um dos gestos mais bonitos que qualquer ser pode praticar nesse plano terreno. Ao voltar para sua casa hoje, meu irmão, minha irmã, que você pense um pouco sobre isso.